Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, sábado, em que celebramos a missa votiva de Nossa Senhora, a primeira leitura nos traz o capítulo 8º da Carta aos Romanos. São Paulo diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é o estado de graça. A graça é a vida de Deus em nós. A lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Aquela lei de que São Paulo se queixava tanto no capítulo 7, agora esta lei já não tem mais poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos mora em vós, o Espírito Santo, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, o Pai, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. O Espírito Santo que recebemos no batismo e que nos fez filhos adotivos de Deus é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Jesus. Ele, morando em nós, já é um princípio de vida e vida eterna. Ele vivificará os nossos corpos. Ele nos dá a garantia da ressurreição futura. Por isso, alegria. Temos esperança, temos vida, temos vitória. Se nós não nos deixarmos levar segundo a carne, mas segundo o Espírito, nós teremos os frutos do Espírito. Ainda que o nosso corpo esteja ferido de morte pelo pecado, o nosso espírito, entenda-se, a nossa alma, está cheio de vida graças à justiça. Se procedermos segundo a carne, morreremos. Se procedermos segundo o Espírito, viveremos, porque as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. O Evangelho hoje traz duas admoestações. Uma relativa a acontecimentos, digamos, jornalísticos, e outra relativa a uma figueira estéril. Os acontecimentos jornalísticos foram: Pilatos havia matado alguns galileus. É uma notícia. Ocorreu na Galileia. Será que esses que foram mortos eram mais pecadores que os outros galileus? Não. Mas se não converterdes, perecereis do mesmo modo. Uma torre desabou em Jerusalém, a torre de Siloé, e matou 18 homens. Esses que morreram são mais culpados que os outros habitantes de Jerusalém? Não. Mas se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Jesus está dizendo: vós que me ouvis, sois dignos de receber a queda da torre sobre vós ou a morte a mando de Pilatos. O que aconteceu com eles é um sinal do que acontecerá convosco se vós não fizerdes penitência. A seguir vem a parábola de uma figueira que está há 3 anos ocupando terreno em uma vinha sem produzir fruto. O dono da vinha diz ao vinhateiro: corta esta figueira. Mas o vinhateiro diz: Senhor, deixa ainda este ano, eu vou cavar em volta, colocar adubo, pode ser que ela venha a dar fruto. Senão, tu a cortarás no futuro. 3 anos. Aqui podem fazer alusão aos 3 anos de pregação de Jesus. Jesus prega, prega, prega e não vê fruto. E esta falta de fruto torna-nos merecedores da morte. Mas o vinhateiro pede um prazo para que Deus ainda estenda a sua misericórdia para dar um tempo de conversão. Todos os temas da leitura de hoje do Evangelho falam sobre a morte ou a ameaça de morte, para que nós aproveitemos a vida para amar a Deus. A lembrança da morte é salutar. Lembra-te dos novíssimos e não pecarás jamais. Quem pensa na morte entende que os nossos dias são contados e que o sentido da vida é morrer a cada dia, renunciar a si mesmo, imolar-se, e que cada dia em que nós não morremos, mas vivemos para nós mesmos, é um dia perdido. Vamos pedir a Maria Santíssima, tão pronta em fazer o bem e tão longe de todo o mal, que nos faça com prontidão converter-nos
para merecermos as promessas de seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.